Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora vamos aprender um pouquinho sobre Montesquieu II, esse filósofo que é muito importante dentro do contexto filosófico e, no seu período, contribuiu muito para a filosofia. Então, reforçando aqui os objetivos da nossa aula de hoje, reforçar essas ideias a partir desse filósofo francês Montesquieu, compreender as formas de poder que ele estabelece, retomar algumas teorias da tripartição, né, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e entender a origem das leis de acordo com Montesquieu. Ok? Vamos lá, então. A bibliografia de Montesquieu, compreendemos a crítica de Montesquieu, ele trabalhou ali o absolutismo, né, a divisão dos três poderes e assim por diante. E o risco da tirania, que foi um trabalho que ele fez. Vamos ao primeiro quiz do dia para começar, né? Qual destas ideias pode ser atribuída ao filósofo Montesquieu? Lembrando que nós já estudamos Montesquieu 1, então isso aí vocês já sabem que é a letra B, né? Todo homem investido de poder é tentado abusar dele. Logo, é necessário descentralizar o poder. Então, essa é a ideia de Montesquieu e assim por diante. Montesquieu, então, foi um dos teóricos modernos a diferenciar pela forma de poder. O seu livro Espírito das Leis, ele se refere a três poderes, a república, a monarquia e o despotismo. A gente vai mais ou menos entender como é cada poder desse ao longo da nossa aula, como que as coisas aconteceram nesse processo. Então, a gente vai tentar entender tudo isso, como que ocorreu. Democracia. Na visão de Montesquieu, democracia, o poder soberano é o povo. Na aristocracia, o poder soberano é parte do povo, porque normalmente a aristocracia é alguém rico que assume o poder. Então, o poder soberano é de parte do povo, não é de todo o povo. É uma pequena parte que faz parte da estrutura do poder e que está no poder. Uma das ideias deles é que o princípio é a virtude. Para governar, um princípio é a virtude. E o interesse em bem conduzir, ou seja, a coisa pública. Em conduzir bem a coisa pública. E ele manda executar as leis e as obedecer. Então, manda executar as leis e as obedece. Então, tem que o poder que vem do povo e que é o povo precisa obedecer essas leis. Tanto quem governa, tanto quem é governado, para o bom êxito de uma sociedade. A monarquia. A monarquia, o poder é concentrado nas mãos de um monarca, rei ou rainha, príncipe, duque, duquesa, algo parecido, né? O princípio é a honra. Então, enquanto o princípio aqui na República é a virtude, aqui na monarquia o princípio é a honra. Então, a tradição, as leis consideradas legítimas, perfeitas e eternas, né? Poder hereditário, quer dizer, passa de pai para filho, fundamentação religiosa, direito divino, Deus que normalmente está um pouquinho acima do rei, e o rei ou a rainha, príncipe, duque, duquesa, está logo abaixo desse poder. Então, isso é uma coisa bastante séria que a gente tem. Então, na monarquia, a honra é que está em voga, ok? Aí que está o X da questão. Se na república a questão é a virtude, na monarquia é a honra, no despotismo é o medo. Então, a forma degenerada, né, do poder. Então, a tirania. Então, despotismo é o poder tirano. Ao princípio, medo, agressão da lei, governo arbitrário e autoritário. Isso é um governo despotismo. Despotismo, então, é o governo autoritário, o governo que é agressivo, o poder ditatorial, que aí normalmente é exercido pelo medo. Aqui não tem nada a ver com o processo de ditadura militar, não necessariamente. Você pode ter
militar pode ter, mas pode ser um governo civil, despotismo também, e é muito comum esse governo civil ser um despota. Então, recordando que a república é a virtude, pode ser democracia ou aristocracia dentro da república, no caso do Brasil, a democracia. Na monarquia, o poder se emana normalmente de honra, que é a tradição, leis eternas, poder hereditário e tal, e no despotismo é a questão do medo, que é o poder autoritário, transgressão à lei, arbitrário e assim por diante. A primeira atividade, que vai falar do espírito das leis, que é essa obra de Montesquieu, um homem cuja os 5 sentidos dizem incessantemente que ele é tudo e o outro nada, são naturalmente preguiçosos. Então, aqui, então, dê uma lida nesse texto, e aí a explicação aqui, ó. Montesquieu dirige uma crítica ao despota, né, ao governante tirano, pois ele é, na concepção do filósofo, o que age de acordo com o seu árbitro, né, arbitrário, né, impondo assim as suas leis, e assim por diante. E aqui a ideia central de Montesquieu: todo homem tem o poder e é tentado abusar dele. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Isso está no espírito das leis. E a ideia mais fascinante que Montesquieu criou foi essa: o poder executivo, legislativo e judiciário, que, como falamos na aula anterior, o executivo aqui, ó, o executivo vai cuidar do legislativo e do judiciário. O legislativo cuida do executivo e do judiciário, e o judiciário, por sua vez, cuida do legislativo e do executivo. Ou seja, são 2 poderes cuidando de um no seu exercício, e assim por diante. Então, esses 3 poderes constituem a base da teoria de Montesquieu, ok? Então, para Montesquieu, a divisão dos a forma de administrar, porque você limita o poder, a partir daí você descentraliza, igual na mão do rei. Relembrando, então, a função de cada um. O legislativo é para elaborar leis, regular o Estado, conduta do cidadão, organização das coisas públicas e privadas. Quem exerce esse poder? Vereador, deputado estadual, deputado federal, e aí vai pelos senadores e assim por diante. Judiciário vai julgar a validade, a invalidade das leis, elaborado pelo legislativo, né? O manejo possível de conflito e assim por diante. Então, o judiciário também tem nas 3 instâncias: o juiz de primeira instância, de segunda instância e o Supremo Tribunal Federal. Também está nos 3 níveis. E o executivo, que é o poder responsável por executar e implementar normas e decisões baseadas em leis, elaborada pelo legislativo. E o que é interessante, o executivo, ele apenas executa essas leis. O executivo é o prefeito, o governador e o presidente da república, ok? Então, são esses 3 poderes que é muito importante dentro do sistema que a gente vive hoje, né, de presidencialismo e republicano. Aqui tem, para numerar quem são esses poderes aí dentro do processo. Então, a numeração certa fica aí: 1, poder executivo; 2, poder legislativo; e 3, poder judiciário. As leis, no seu sentido mais amplo, são relações necessárias que deveriam que derivam, né, da natureza das coisas, e nascem nesse sentido as leis mais aperfeiçoadas dentro de uma sociedade. Então, a origem das leis está nessa relação do homem que ele tem com a própria sociedade. As leis
positivas. Então, as leis naturais e as leis positivas. As leis naturais são aquelas que já vêm da sociedade, que são aquelas leis que naturalmente a sociedade incorpora, mais ligado à religião, as leis que não precisaria nem fazer nada, ela já é, por si só, ela fala. E as leis positivas são aquelas leis que vêm dentro de um contexto, dentro de um processo de territorial, as leis do comércio, as leis dos costumes e assim por diante. Então, são leis mais positivas. Aí nós temos aqui um exemplo de lei positiva no Brasil. A lei principal do legislativo é a luta contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é um exemplo dessa lei que a gente tem, que é bastante interessante. Uma revisão aqui que a gente pode fazer, nós vimos aí a questão das formas de poder, descrito por Montesquieu, monarquia, república e despotismo, a teoria da tripartição dos poderes e a origem das leis. Ok? Espero que tenha atendido o objetivo. A gente volta na próxima aula e veja mais aulas na minha página. Ok? Muito obrigado e até uma próxima aula.